Programa Pet News. Patrocínio. Olá, bem-vindos ao Pet News, um programa feito especialmente para você que tem um animalzinho em casa e gosta de ficar por dentro das novidades dessa área. E quero te convidar a participar conosco através das nossas redes sociais. E para começar o nosso programa, vamos falar desse problema tão comum entre os nossos pets, que é a ansiedade por separação. Olá, Ana Paula, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer receber você aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite, é um grande prazer estar aqui. Muito obrigada por trazer os seus filhotinhos lindos também. Então hoje vamos falar sobre ansiedade por separação, né, Ana Paula? Você pode explicar um pouquinho o que é essa ansiedade por separação? Toda vez que o pet fica sozinho em casa, ele apresenta um conjunto de comportamentos que são considerados destrutivos. Então ele faz xixi no lugar errado, ele grita, ele destrói. Isso tudo está associado com medo de ficar sozinho. E aí quando ele fica sozinho, ele começa a apresentar esses comportamentos. E o que leva um cãozinho a ter essa ansiedade? É somente esse momento que ele fica sozinho? Em geral não, né? Em geral ele é um cachorro que é ansioso por si só, é um cachorro que é medroso e é um cachorro que não tem atividades. Então junto o combo, na hora que ele fica sozinho, ele apresenta esses comportamentos. Mas é legal chamar a atenção aí que a gente precisa de entrar com algumas questões para ajudá-lo. Ana Paula, e quais sintomas o tutor pode observar em casa que vai levar ele a pensar, meu animalzinho tá com essa ansiedade por separação? O primeiro deles é o pet chicletinho, né? Aquele que fica no nosso pé o dia inteiro, que vai no banheiro com a gente, que dorme com a gente, que assiste televisão com a gente. Que fica seguindo o tutor. Exatamente. Esse pet chicletinho, quando o tutor sai, ele não sabe o que fazer. Então é uma característica bem comum. A segunda questão é toda vez que o tutor sai, ele apresenta um comportamento incorreto. Então, por exemplo, toda vez que sai, faz xixi incorreto. Toda vez que sai, destrói um móvel. Toda vez que sai, grita e os vizinhos reclamam. Então, comportamentos que são errados, incorretos, vamos dizer assim, que são apresentados só quando o pet está sozinho, é um indicativo bem forte de ansiedade por separação. E tem como tratar essa ansiedade, Ana Paula? Sim, a gente precisa de entrar em 3 combos aí. Tratar o medo, que é um pet medroso, em geral, a ansiedade e tratar também a agitação. E aí a agitação, gastar a energia do pet. E quais as consequências? Vamos supor que o animalzinho tem essa ansiedade e o tutor não trata. Quais as consequências? Primeiro que você não tem liberdade de ir e vir, né? Eu saio de casa pensando, ai meu Deus, a minha casa vai ser destruída. Quando voltar. Ai meu Deus, o vizinho vai me ligar daqui 5 minutos, eu não posso descer para pegar por exemplo, eu moro no apartamento, não posso descer para pegar uma correspondência que o pet vai gritar e o vizinho vai reclamar, vai incomodar. Não posso sair à noite, né, para namorar, porque o meu vizinho vai me matar porque ele não consegue dormir. Então, assim, a primeira coisa é a liberdade de ir e vir. Mas para o pet também é muito ruim, porque um pet que tem ansiedade por separação, como ele tem medo, ele pode ter inclusive algumas consequências físicas, como babar, lamber demais, entrar no estágio de pânico. Pode prejudicar a aceleração do coração e etc. Então tem uma série de questões. Até a saúde, né? Exatamente. E o que o tutor pode fazer para evitar, Ana Paula? Tá, filhotes. Construir momentos que são do pet. Então, por exemplo, ele vai ter um momento de roer alguma coisa sozinho lá no quartinho, na caminha dele. Alguma coisa que o dono não vai dar para ele roer. Exatamente. Então, sei lá, dou um casco, uma orelha, um chifre, um Kong, alguma coisa para ele roer e deixo ele naquele momento que é dele. Então, algumas pequenas separações. Isso positivo, né? A outra coisa é, durante o filhote, ter alguns momentos que você sai, mesmo, ai, eu não estou em pandemia, estou fazendo home office. Ok, 5 minutos, saia 5 minutos de casa, vá lá na porta, respira. Passear. Aumenta 10 minutos, vai aumentando para ele aprender a ficar sozinho.
e ter uma rotina de atividades. O pet que tem ansiedade por separação, ele precisa de atividades. Então ele, em geral, ele tem muita energia. Eu brinco com os meus clientes que é assim, ó, final de semana missão gastar a energia do pet, porque durante a semana trabalhando não dá. Ou no feriado. Então assim, brincar, sair, rotina de passeio, se não conseguir gastar energia, creche ou levar algum amiguinho para brincar, então a gente precisa de ter uma rotina aí. Então tem que gastar a energia do pet, senão ele vai acabar dando trabalho. Sim, né? ajuda. Ana Paula, e você acha que essa ansiedade aumentou depois da pandemia? Sim, eu brinco que é o mal pós-pandemia. O que acontece? Como todo mundo mudou a rotina e passou a ficar mais tempo dentro de casa, então consequentemente o pet acostumou a ficar com o tutor 24 horas. Então voltar às atividades agora está sendo um grande problema. Acostumou ali todo dia, o dono em tempo casa. inteiro, né? E tem algum animalzinho, alguma raça que tem uma tendência maior a ter essa ansiedade? Não. Assim, eu vejo cães que têm muita energia, mas, por exemplo, a Yoko, ela é um cachorro que tinha ansiedade por separação e é um Chow que, na teoria, é um cachorro mais tranquilo, entendeu? E tem um animalzinho a mais, ajuda? Então, pode ajudar, porque o cachorro aprende, tem uma companhia e gasta energia, os dois brincando. Mas eu brinco muito que também pode ser formação de quadrilha e os dois aprontarem juntos. Fica até pior. Então, assim, em geral eu não indico, porque pode ser que vire uma quadrilha. E você acha que sim, que um pet que mora em apartamento, ele tem uma tendência maior a ter essa ansiedade por causa do espaço, por ser um local menor? Se ele tiver atividade, não tem muito a ver, entendeu? É realmente uma questão de organizar um tempo do pet. Eu vou dar um exemplo. Eu, Ana Paula, eu chego em casa, meus horários são um caos. Eu chego em casa indiferente do horário. E aqui eu posso fazer isso, né? Se eu chego 6 horas, se eu chego 7 horas, se eu chego 10 horas, eu pego os cachorros e dou 2 voltas na praça. Então eles têm essa rotina. Então isso me ajuda a fazer essa manutenção, entendeu? A questão realmente é quem consegue fazer isso. Ana, não consigo passear todos os dias com o cachorro. Ok, creche é uma opção. Às vezes o vizinho tem um cachorro, é uma opção brincar os dois 1 hora por dia, 2 horas por dia. Então tentar realmente organizar a rotina do pet. Ana Paula, então qual dica que você dá para o proprietário que tem um animalzinho em casa e que está muito agitado, está com sintomas de ter ansiedade? Primeiro assim, organizar a rotina, acho que é o mais importante de todos. A segunda questão é começar a fazer alguns momentos pequenos, se for possível, de separações. E aí, dependendo do nível, é realmente chamar um profissional. Ana Paula, então passear com o cachorrinho é muito importante, né? Sim, tanto para casos de ansiedade por separação, quanto para casos que estão aí relacionados com qualquer queixa comportamental. Então, quando a gente pensa em passear, é um enriquecimento ambiental, físico, porque ele vê um ambiente diferente, é um enriquecimento ambiental social, porque ele vai ver pessoas, pets diferentes, e além disso ainda ajuda a gastar energia, então o passeio é extremamente importante. E hoje, né, Ana Paula, existem muitas opções. O tutor às vezes não pode passear com o animalzinho, mas existem creches, existe hoje profissões que as pessoas vão na sua casa e passeiam com o animalzinho. É muito legal, é bom ter essas opções, mas o passeio é um momento de conexão com o tutor. Então, quem pode... O ideal é fazer com o tutor, então. Exatamente. Mas a gente trabalha com o real. Então, às vezes, o ideal não é o real. Então, se não consegue passear, contrate um dog walker ou mesmo uma creche que é excelente, né? Excelente opção. Ana Paula, então eu queria te agradecer pela sua participação, por ter trazido seus animaizinhos para estar aqui conosco, são muito lindos, e por compartilhar seu conhecimento com o nosso público. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui. Muito obrigada. E no próximo bloco vamos falar sobre suplementos para cães e gatos. Não saiam daí, voltamos já já. Continue assistindo o programa Pet News. Já ofereceu algum tipo de suplemento para o seu pet? Vamos falar um pouquinho agora sobre esse assunto com a doutora Jéssica.
Jéssica, é um prazer receber você no nosso programa. Eu que te agradeço pelo convite, Daiane. Então hoje vamos falar sobre suplementos para cães e gatos. Você pode começar explicando o que é um suplemento? Suplementos são compostos que visam complementar alguns nutrientes da alimentação, seja para o ser humano, né, ou para o animal, que podem conter vitaminas, minerais, prebióticos, fibras, tudo aquilo que complementa. Em quais ocasiões o tutor pode oferecer um suplemento? De acordo com a fase da vida, com questões clínicas, né? Claro, direcionado por um veterinário quando a gente aborda a questão clínica. Mas as fases da vida, nós temos suplementos para filhotes, para mães em gestação, pós-parto, para animais idosos, isso que vem cada vez sendo mais desenvolvido, né? Porque nossos animais estão chegando a idades mais avançadas. Cada fase e cada animal, até a raça, nós sabemos das predisposições de cada raça, então cada raça às vezes tem alguma demanda e os suplementos estão aí para nos ajudar. E cães e gatos que consomem somente ração, eles podem usar suplementos também? Tem suplementos hoje fantásticos no mercado que complementam, né, essas rações de acordo com a especificidade de cada animal. Apesar de nós termos rações, todas as rações sejam completas hoje, os suplementos visam potencializar alguns detalhes, por exemplo, os probióticos, as fibras, também podem, sem problema. Às vezes o tutor fica com medo, né? Eu já comi ração, vou dar suplemento, mas tem o suplemento. Sempre o ideal é ter um veterinário por trás guiando, né? Porque é aquela história, né? O excesso é tão ruim quanto a falta, então nós temos que ter esse bom senso. E os animais que consomem somente alimentação natural, eles devem usar suplementos? Esses obrigatoriamente precisam ser suplementados. A dieta caseira, né, a alimentação natural, ela é deficiente em vitaminas e minerais. Então, o animal que faz uso de alimentação natural, ele é obrigatoriamente necessitado de suplementos, né? Senão fica deficiente. Nós temos 42 nutrientes obrigatórios para o cão e para o gato. E só a comida pura, ela não fornece esses nutrientes. Então, mais que o animal que come ração, o animal que faz uso de alimentação natural, ele precisa, né? É fundamental, senão nós temos problemas muito sérios. E existe alguma contraindicação, algum animalzinho que não pode comer? Não pode usufruir da suplementação, tipo assim, um animalzinho que está obeso ou não? Não, depende de cada caso, né? Eu não vou dar um suplemento de filhote para um animal adulto, né? Eu não vou dar, hoje, por exemplo, uma cadela prenha, né? Há um tempo atrás se tinha uma história de suplementar cálcio, hoje a gente sabe que não pode, né? Que ao invés de ajudar, prejudica. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Os animais renais não podem ser suplementados com suplementos proteicos e assim vai. E existem vários tipos de suplementos. Pode falar um pouquinho os tipos de que existem? Nós temos suplementos só de vitaminas, só de minerais, a maioria tem um mix, né, de vitaminas e minerais. Nós temos suplementos de prebióticos e probióticos, né, hoje com a atenção que nós damos para o intestino, questão de imunidade, absorção de nutrientes, os prebióticos e probióticos, ácidos graxos, né, que são as fontes de óleo, o ômega 3, que hoje em dia é tão difundido na nossa dieta, na dieta deles também, tem estudos maravilhosos e hoje na nossa prática a gente sabe da importância deles, as fibras, né, que são os prebióticos. Então, temos suplementos voltados exclusivamente para alimentação natural, temos suplementos voltados exclusivamente para ração, temos suplementos para idosos, como eu já te falei, que são muito interessantes, e tem as formas também, né? Hoje a gente pode administrar isso via pó, via cápsula, líquido, os manipulados, né? Hoje as empresas, as farmácias, melhor dizendo, fazem isso em forma de biscoito, que é mais palatável. Então, não só os tipos na sua essência, mas nas formas de administrar, porque hoje eles estão muito espertos, né? Cães e gatos. Sim. É difícil de dar remédio. Então, até na forma de administrar já está tendo diferença. Sim. E o suplemento de cães é diferente para os de gatos? Sim, são diferentes, né? Alguns são comuns, tá? Alguns são comuns, mas os mais complexos precisam dessa diferenciação. Não só pelo tipo de composição, mas às vezes a porcentagem, né? Os gatos têm requerimentos específicos, por exemplo, a taurina, que é um aminoácido específico para eles, né? Os cães não têm esse requerimento, então normalmente sim, são diferentes. E o que o tutor deve observar quando ele for comprar um suplemento? Qual dica, assim? Depende daquilo que ele procura.
né? Depende daquilo que ele procura. Então, procurar, eu acho que antes de ir a uma loja pet, procurar, conversar com o veterinário, entender o animal dele, o que ele precisa, né? Porque é o que eu te falei, o que passa, o que é em excesso também pode ser prejudicial, né? E hoje em dia, com a mídia que nós temos acesso a tanta informação, então avaliar aquilo que realmente é verídico, aquilo que é com base científica, que não adianta querer dar só por dar, né? Às vezes você está prejudicando ao invés de ajudar. Então nós temos que procurar empresas que tenham um renome bacana em literatura, em pesquisas científicas, em universidades, referências em lojas e assim vai, depende de cada animal, é muito específico. E então não é só ir lá e comprar, né, doutora, antes consultar o veterinário. Sim. E tem diferença também em relação a raças? Tem um suplemento para cada raça? Não especificamente para cada raça, mas a gente sabendo das predisposições de cada uma delas, a gente pode focar, né? Por exemplo, animais que têm, raças que têm predisposição à obesidade, Dachshund, Bulldog inglês, então vamos focar nos suplementos que têm fibras, que têm componentes que ajudam na articulação, né? Glicosamina, condroitina, colágeno, os Shih Tzus, né? Que são hoje uma raça super difundida do Brasil, tem predisposições alérgicas, então vamos focar em suplementos que ajudem nisso e assim vai. Não específico para cada raça, mas dentro de cada nicho a gente consegue adequar bastante. Doutora, eu queria te agradecer pela sua participação, por compartilhar seu conhecimento. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada. E agora vamos só chamar o merchan da BiProLife e voltamos já já, não saiam daí. BiProLife chegou ao Brasil para trazer mais saúde ao seu cãozinho. E não é magia, é nutrição. BiProLife é um suplemento totalmente natural, sem conservantes e sem corantes, e possui inúmeros benefícios para o seu pet. BiProLife aumenta a resistência a doenças, melhora as condições de locomoção, fortalece as estruturas ósseas e dá mais brilho ao pelo. É um concentrado proteico rico em ômega 3, 6 e 9, com baixas calorias e baixo teor de sódio. Pode ser oferecido junto à ração ou comida, ou pode ser diluído em água. É recomendado por veterinários para todas as idades do seu melhor amigo, sem contraindicações. Quer que o seu pet tenha uma vida mais longa e saudável? Ofereça BiProLife. E no próximo bloco vamos falar sobre as principais doenças nos olhos de cães e gatos. Não saiam daí, voltamos já já. É hora de investir e a Brumax tem a oportunidade certa para você. Seja um micro franqueado Brumax. Um modelo único de negócio criado para você lucrar e conquistar a sua independência financeira. O tapete personalizado é um produto de excelente qualidade, com alta demanda no mercado e retorno financeiro imediato. Você não precisa ter um ponto comercial e nem estoque. Tenha seu próprio negócio, a sua independência financeira e lucre muito sendo um micro franqueado Brumax. Continue assistindo o programa Pet News. Já levou o seu pet ao oftalmologista? Vamos falar um pouquinho agora sobre as principais doenças que afetam os olhos de cães e gatos. Acompanhe com a gente! Doutora Ana Clara, é um prazer receber você aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Daiane, pelo convite da Pet News. É um prazer recebê-los aqui para conversar sobre algo que eu amo tanto, que é a oftalmologia veterinária. Então vamos começar falando sobre as doenças oculares, né, em cães e gatos. Eu queria saber se elas são doenças muito comuns. São doenças muito comuns, na verdade, em todas as espécies. Só que na nossa rotina, como a gente acaba atendendo mais cão e gato, a casuística é maior. Mas em todas as espécies, né, então se os tutores tiverem em casa pets não convencionais também, eu sempre aconselho a sempre estar de olho nos olhinhos dos seus animais. Doutor, e quanto que o tutor precisa levar o animalzinho dele para uma consulta com o oftalmologista? Então, essa pergunta é muito interessante porque o tutor pode trazer o animal quando ele notar alguma alteração nos olhos ou então de forma preventiva, realizando check-up
quando o animal é filhote, quando o animal já está tendo uma certa idade, né? Então, imaginando aí para cão e gato 7, 8 anos e quando o animal já é idoso. Isso para a gente tratar de forma precoce as doenças, porque algumas delas o tutor não vai conseguir notar em casa o início. Algumas doenças têm um início muito silencioso. Então, esse check-up a gente realizando, né, a cada 6 meses com um animal mais velho e a cada 1 ano com um animal quando ele é mais jovem, a gente consegue tratar a alteração no começo. Então, não necessariamente o tutor tem que ver alguma coisa no olhinho, né, doutora? Ele Não. pode levar só para um check-up para ver se realmente está tudo bem. Exatamente, é igual com a gente, né? A gente vai ao oftalmologista, né, a cada 1 ano para checar, para ver se está tudo bem. Então, o animal a gente também indica fazer esse check-up anual ou semestral em caso de alguma alteração ou se o animal já for um pouquinho mais velho. Caso tenha alguma alteração, quais sintomas que o tutor pode observar em casa que já fica de alerta para ele levar o animalzinho ao oftalmologista? Então, eu sempre indico para o meu cliente para ele notar os olhos do animal todos os dias. Então, se você souber o que é normal, é muito fácil de você conseguir notar o que é anormal. Então, a presença de secreção, né, aquela remela que ela pode vir com aspecto de pus, o aspecto esverdeado, que o tutor tem que limpar mais de 2, 3 vezes ao dia, o animal que apresenta um lacrimejamento, aquela lágrima que escorre, o olho vermelho, a perda de visão, o animal coçando muitos olhos, são sinais de que algo não está correto, que esse animal precisa de uma avaliação oftalmológica o quanto antes. Lembrando também, Daiane, que as doenças oftálmicas, elas podem vir acompanhadas de doenças sistêmicas. Então, o olho é uma forma de nos mostrar que o animal tem uma doença que não está acontecendo só ali nos olhos, né? Então, é um alerta de que algo está acontecendo no corpinho do animal. Aconteceu com a minha cachorrinha, doutora. Eu vou até falar pro público. Ela sempre teve lágrima ácida, mas aí a lágrima dela aumentou muito. Certo. E quando a gente foi fazer um exame para ver o que estava acontecendo, a gente viu que ela estava com erliquiose. E o único sintoma foi essa lágrima, o aumento da lágrima, assim. Então, realmente, tem que ficar atento, né, doutora? E aqui no meu consultório, o que eu mais atendo, é interessante você falar isso, porque o que eu mais atendo é o animal que vem pra mim com o olho vermelho, um pouco de secreção, e daí eu vou avaliar os olhos, o animal tem uma inflamação, e quando eu vou pesquisar um pouco mais, esse animal vem com uma hemoparasitose, né? Aqui na nossa região é muito comum a doença do carrapato. Então, se o tutor notar em casa que está acontecendo alguma coisa com os olhos do animal, tem que correr, porque pode ser alguma alteração um pouco mais grave. Sim, a minha já estava ficando grave, graças a Deus deu tudo certo. Que bom! E quais as principais doenças oculares que você atende em cães e gatos, doutora? Apesar do cão e do gato, né, serem 2 espécies domesticadas, a gente tem doenças muito diferentes para cada um dos dois. Então, o cão ele vem mais com doenças imunomediadas, por exemplo, a doença do olho seco, que é muito comum. Ele vem com catarata, úlcera de córnea, inflamações. O gato ele vem mais com doenças infecciosas, né? Então, doenças sistêmicas infecciosas como FIV, FeLV, PIF, que vem com alterações oculares também. Então, essas são as doenças mais comuns, mas se fosse para eu citar 3 mais comuns, com certeza eu falaria a úlcera de córnea, o olho seco e a catarata. Sim, e doutora, tem algumas raças que têm predisposição a ter essas doenças oculares? Tem. Hoje, não só pela nossa rotina, né, por a gente atender mais esses animais de focinho achatado, mas eles também têm uma predisposição maior pela anatomia craniana deles. Então, o crânio deles é muito achatado e isso foi feito, né, para eles ficarem com a face um pouco mais parecidas com a nossa, para a gente ter um certo... se identificar mais com o animal, né? E esses animais de focinho achatado, eles vêm com mais alterações oftálmicas e de respiração, porque a órbita, que é esse olho que fica, o osso que fica em volta do olho, ele é muito rasa. Então, ela acaba empurrando o olho um pouco para frente e eles têm uma abertura palpebral muito grande. O olho fica muito exposto. Então, essas raças de focinho achatado, elas precisam de uma avaliação oftálmica com mais frequência, porque eles têm uma alta predisposição a doenças oftálmicas. Então, o tutor, né, o dono de Shih Tzu, de Lhasa, Pug, Bulldog, tem que ficar de olho em casa. São os mais comuns. É o que a gente mais atende na oftalmologia veterinária, com certeza. Doutora, e você pode explicar um pouquinho sobre a secreção ocular? O que o tutor vai observar em casa que chamaria atenção?
Sim, a secreção ocular é aquela remela, né, que a gente nota que pode se formar aqui no cantinho medial do olho, ou aquela remela que fica mais aderida nas pálpebras. Isso vai depender muito de qual alteração que o animal tem. Só que o mais importante da gente de conversar é que essa secreção ela pode vir ou não acompanhada por uma infecção. Então no cão a gente nota uma secreção que é essa remela, que ela pode ser um pouco mais amarela, um pouco mais branca, ela pode ser uma deficiência de lágrima, né? Então uma deficiência na quantidade, na qualidade. No gato a gente pode ver uma doença infecciosa levando a essa alteração. Mas o que vocês vão notar em casa? É aquela secreção, é aquela remela que fica com mais aspecto de pus, que fica com aspecto leitoso. Isso. Mas a secreção, essa remela que o tutor nota, né? Se ele limpar 1, 2 vezes ao dia, aquela que se forma no cantinho e fica mais durinha, normal, ok. Agora, se o animal começar a apresentar, o tutor limpa 1, 2, 3, 4 vezes ao dia e ela tem uma forma mais de pus, de nata, de esverdeada, aí o tutor tem que ficar atento, que pela pode ser cor também, alguma a alteração. consistência. Sim. E úlcera de córnea, doutora? A úlcera de córnea é um machucado, né? Então a córnea é a primeira camada do nosso olho, onde a gente coloca a lente de contato, e a úlcera é uma lesão, como se fosse um arranhado na pele. Esse arranhado, ele pode ter profundidades, né? Então eu posso ter uma úlcera mais superficial, que é uma úlcera mais simples de ser tratada, uma úlcera profunda, uma úlcera extensa, uma úlcera contaminada. Isso vai depender muito de qual ulceração o animal tem, qual a causa dessa ulceração, o tempo de progressão, se ela é contaminada ou não, e tudo isso vai ajudar no nosso diagnóstico. O que o tutor tem que notar em casa para caso de úlcera de córnea? O animal fica com o olho fechado, ele coça os olhos, ele tem secreção, o olho fica vermelho, ele tem muito incômodo à luz. Então esses são os sinais mais clássicos da úlcera de córnea. Se o tutor notar esses sinais, ele tem que correr ao oftalmologista. E outra que você falou também, a catarata. A catarata, sim. A catarata é algo, assim, eu acredito que seja o mais conhecido por todos, né? Porque acho que é o que mais atinge tanto na veterinária quanto na medicina humana. Então acho que a gente encontra muito as duas medicinas nessa alteração. A catarata é uma opacidade intraocular, então a gente tem uma lente intraocular que se chama cristalino. E dentro dessa lente, a gente tem uma opacificação. Então, o conteúdo dessa lente ele é transparente por natureza. E com o tempo, ou por alguma alteração, sendo primária ou secundária, a lente passa de transparente para opaca. E isso é a catarata, né? Lembrando que a catarata, ela tem um tratamento e esse tratamento é cirúrgico. Não existe colírio capaz de dissolver, retardar ou promover a cura da catarata. Tá? É aquele embaçamentozinho que a gente aquele embaçamento. Vê, principalmente isso. Dos animaizinhos que estão mais velhos. Exatamente. E doutor, e todas essas enfermidades que você falou tem tratamento? Se todas... a pessoa procurar a tempo, tem como tratar o olho do animalzinho? Todas elas têm tratamento, né? Alguns tratamentos cirúrgicos, alguns tratamentos clínicos, né? A gente tem doenças que levam a cegueira, por exemplo, de forma reversível, que é a catarata. A gente tem doenças que levam a cegueira irreversível, por exemplo, no caso do glaucoma, mas todos eles a gente tem que tratar. Isso é muito comum, né? O tutor chegar para mim no consultório e falar exatamente da forma que você me disse. Ai, meu animal tem a lágrima ácida. Isso é um mito. Por quê? Primeiro que a lágrima, ela tem a composição dela, ela tem o pH dela natural, só que não é o pH que causa essa mancha escura nos olhos, né, no pelo. Ela tem o pH que, na verdade, ele é mais básico do que ácido, e o que acontece é que pela composição da lágrima, a gente tem alguns componentes que quando a lágrima entra em contato com o pelo e com a pele do animal, a bactéria, né, a colônia de bactérias boas, elas vão reagir com a lágrima e com o sol vai formar aquela coloração. Então, o problema não é o pH da lágrima, o problema é eu ter lágrima onde não é para ter. Então, ou o animal está com aumento na produção da lágrima, ou ele tem uma obstrução no ducto, o ducto nasolacrimal, ele começa na pálpebra superior e inferior e ela desemboca no focinho. Então, se o animal tiver uma obstrução de qualquer causa, essa lágrima, ao invés de ser drenada, ela vai extravasar e o animal vai ficar com essa lágrima aqui nessa região e essa interação da lágrima com a bactéria vai causar essa coloração diferente.
Então, o animal que tem essa coloração, ele também tem que ser investigado pelo oftalmologista. Então também tem que tratar, né, Tem doutora? que tratar. E cada um tem um tratamento, né? O lacrimejamento, que é o aumento na produção, ele é causado por algumas doenças, e a obstrução do ducto nasolacrimal é causado por outras doenças. E cada um tem um tipo de tratamento. Lembrando que, gente, pelo amor de Deus, não faça uso contínuo de antibiótico, enfim, tem que ir ao oftalmologista. Muito obrigada, doutora, por sua explicação. Adorei. Eu quem agradeço, eu também adorei vocês. Muito obrigada. Obrigada a você. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa, sempre com muitas dicas e informações que vão te ajudar a cuidar melhor do seu bichinho. Até o próximo Pet News. Você tem um negócio e deseja ter mais clientes? Então saiba que a internet pode ajudar sua empresa a dominar sua região. Uma das maneiras de vender todos os dias é criar desejo através das redes sociais e aparecer no Google para quem busca pelo seu produto ou serviço. Fature mais em todos os meses com a assessoria Doutores do Marketing. Entre em contato conosco e faça uma consultoria gratuita. WhatsApp DDD 11 974 77 22 50. Programa Pet News. Patrocínio. Apoio